Olá, eu me chamo Miguel Ribeiro Lagos, vou estar apresentando aí a terceira experiência, né, a parte teórica e simulada da eletromagnetismo, professor Gerardo. Bom, antes de mais nada, temos aí um sumário. Primeiro a gente vai responder as perguntas, vai ter uma parte de perguntas e respostas, né, vai responder as perguntas sobre supercondutores, sobre permeabilidade magnética, sobre o efeito Meissner, sobre materiais paramagnéticos, diafragméticos e ferromagnéticos, e também, por fim, sobre ímãs permanentes. Depois a gente vai fazer simulações no OneSoft Maxwell, primeiro sobre ímãs, depois sobre eletroímãs e, por fim, a gente vai fazer uma pequena experiência sobre torque. Introdução aí, objetivos, né? A experiência tem como objetivo apresentar os conceitos de campo magnético e o funcionamento aí de campo e de funcionamento de ímãs e eletroímãs. A gente vai ver toda essa parte que influencia diretamente do campo magnético, né? O torque causado até, e a gente vai poder ver visualmente e experimentalmente como que isso afeta, como que o campo magnético afeta em determinadas situações. Bom, primeiro, os supercondutores, né, eles são materiais que, quando resfriados ou em baixas temperaturas, perdem suas características magnéticas externas, produzindo aí, podendo conduzir eletricidade sem nenhuma resistência. Os tipos de condutores, de supercondutores, pode ser de tipo 1 ou tipo 2. Os tipo 1 também são conhecidos como macios. Eles são de apenas um elemento, aí alguns exemplos são o mercúrio, o alumínio e o chumbo. E o tipo 2, também conhecido como duros, são ligas metálicas. Aí temos dois exemplos. E também não existem supercondutores que operam a 273 Kelvin ou 0 graus Celsius, né? Sempre é numa temperatura mais fria do que isso. Aí aqui do lado temos um exemplo de uma utilização dos supercondutores, né, que é no acelerador de partículas, e ele faz com que a corrente seja conduzida sem nenhuma resistência, né? Bom, como falado, né, nenhum supercondutor opera exatamente a 273 Kelvin, né? A gente tem alguns exemplos que operam perto disso, tipo o composto de hidreto de enxofre, que é 288 Kelvin, né, 15 graus Celsius, o hidreto de lantânio, que é 250 Kelvin, 23 graus Celsius, o superhidreto de ítrio, que é 262 Kelvin, ou menos 11 graus Celsius, o hidreto de lantânio, que é 260 Kelvin, ou menos 13 graus Celsius, e temos também aí o grafite puro, que pesquisas indicam, né, não tem nenhuma explicação, não foi conseguido chegar a esses valores, né, que os supercondutores conseguem operar num intervalo de 2 Kelvin a 3.000 Kelvin. Só que ainda não foi possível chegar, a não ser teoricamente nesses resultados, né? Só pesquisas indicam, não foi possível ainda chegar a esses valores. Bom, a permeabilidade magnética é uma constante de proporcionalidade entre a indução magnética de um material em função do seu campo magnético. Ela indica a capacidade de indução de determinado material. Ele é representado pela letra grega mi, e a sua unidade de medida é Henry por metro, né? H por metro, H por M. Bom, temos aí o efeito Meissner, que é um efeito de supercondutores, né? Que ao colocar um metal, né, que é um material não magnético, sob a ação de um campo magnético não muito intenso, em temperatura inferior à sua temperatura crítica, e se depois o ímã for colocado sobre o material supercondutor em uma temperatura acima da sua temperatura crítica, em um momento que ele não vai ser supercondutor, e a temperatura foi esfriada até que se torne inferior à temperatura crítica, o material vai começar a se tornar supercondutor e ele vai expulsar todas as linhas de corrente do seu interior, expelindo o campo magnético. Dessa forma, o ímã passa a levitar, como é o exemplo dessa imagem bem aqui. A gente pode ver aqui esse ímã levitando em cima do supercondutor. Um exemplo de uma aplicação desse fenômeno, né, são os trens maglev, né, que são muito utilizados ali, por exemplo, no Japão, e eles possibilitam, né, nessa parte, que o trem seja levitado, né, e o que diminui muito o atrito e o consumo e possibilita uma velocidade infinitamente, né, a gente fala, muito maior do que trens convencionais.
Temos aí os materiais paramagnéticos. Eles possuem elétrons emparelhados e que, na presença de um campo elétrico, eles passam a se alinhar. Isso causa o surgimento de um ímã capaz de aumentar o campo magnético. E esse ímã é no mesmo sentido ao campo magnético que foi exposto. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, a gente tem o campo externo. Desculpa, a gente tem aqui o campo externo, que seria essas linhas verdes, e aqui dentro, em vermelho, o campo interno gerado. Eles perdem a presença, sem a presença do campo elétrico, né, os materiais paramagnéticos vão perder aí seu campo magnético, e alguns exemplos são o sódio, o sulfato de cobre e o alumínio. Mais para frente a gente vai ver mais sobre isso. Temos também os materiais diamagnéticos, que na presença de um campo magnético, seus dipolos magnéticos se alinham em sentido oposto ao campo magnético que foi exposto. Então, ao contrário dos materiais paramagnéticos. Eles perdem a presença também perdem a presença do campo magnético, né, sem a presença do campo magnético externo. A gente tem também, de novo, aqui a imagem, né, campo magnético externo e interno, no sentido contrário do campo magnético externo. Alguns exemplos aí são o cobre, a prata e o chumbo. Temos também, por fim, aí, os materiais ferromagnéticos. Eles têm um comportamento muito similar aos materiais diamagnéticos. A diferença é que a força de atração magnética é muito maior do que as em materiais diamagnéticos, né? E mesmo sem a aplicação do campo, o material continua produzindo o campo magnético por um tempo determinado, sem o campo externo, né? Ele continua produzindo aí o campo por um tempo determinado. A gente pode ver aqui que a imagem é bem parecida, né, aos materiais diamagnéticos, a gente pode até voltar. A diferença aqui é que essa seta é muito mais intensa, o que representa aqui, muito maior, né, que representa a intensidade do campo magnético gerado. E alguns exemplos aí são o níquel, o cobalto e o ferro. Bom, ímã permanente são aqueles que mantêm as suas propriedades magnéticas mesmo após o processo de imantação. E eles são feitos de materiais sempre aí ferromagnéticos. Até porque, como dito, né, os materiais diamagnéticos e paramagnéticos perdem o seu campo magnético, perde sua presença sem o campo magnético externo, né? Então precisaria ser materiais ferromagnéticos. Bom, aí vamos iniciar aí a parte de simulação, né? Primeiro a gente vai ter o ímã de neodímio, que é o primeiro caso, que seria com esse sentido aqui e indicaria que não haveria campo magnético no interior. A gente primeiro vai fazer aí a peça, né? Gera esse pedaço de cilindro, né? Pode até dizer, vazado no meio, por meio desses retângulos, né? Que a gente vai fazendo. Primeiro a gente faz ali no 2D e passa ele para o 3D e duplica até que se forme esse círculo aí, esse formato. Depois a gente passa aí para o ANSYS 2D, que seria onde a gente utilizaria, né? Onde a gente vai fazer as simulações. Vai botar esse vácuo envolvendo todo. Vai botar primeiro, né, um quadrado, né, envolvendo todo esse círculo, que ele vai virar vácuo, como representado aí, que é para delimitar aí o espaço do vácuo, né? Ele pode ser de qualquer tamanho, né? Pode ser inclusive maior do que isso, desde que ele não seja menor do que esse círculo aqui inicial. Aí depois vamos selecionar os materiais, né? Esse vai ser o primeiro material, vai ser NDFE, né? Que, desculpa, é o neodímio. Ele vai ser o neodímio, né? E a gente vai indicar ele essa parte aqui, né? Para todos esses retângulos, né? Que são indicados aqui. E depois disso a gente vai fazer a primeira boundary, né? O primeiro balloon boundary para a solução. Vai definir a solução, né? Definir o modelo de solução primeiro. E é importante lembrar de marcar essa caixa aqui, que é Solve Fields Only, né? Que seria para solucionar somente os campos. Aí depois disso a gente vai fazer a validação, né? Vai indicar tudo correto. Aqui a gente pode ver também que todos os retângulos são neodímio, né? E o vácuo aqui no externo. Depois depois vai rodar aí a simulação, vai fazer a simulação.
E vamos gerar os plots, né? Vamos gerar as simulações mesmo, os gráficos. Gráficos não, a simulação gráfica. Primeiro a gente vai fazer de linhas de fluxo, né? Tem que lembrar de selecionar todos os objetos. E aqui é a primeira simulação, primeiro resultado. Depois a gente vai fazer de vetor. O resultado dos vetores é esse aí, como a gente pode ver. Foi necessário dar um zoom para que as setas pudessem aparecer devidamente, né? A gente pode ver aqui todas elas como não tem nada internamente, né? Bem aqui não tem nenhum vetor. Todas elas aqui nessa região, sempre aí indicando aí o sentido que elas estão indo. E depois a gente vai fazer a simulação de magnitude, que ele indica também que o campo está sempre concentrado aqui nas bordas, né, desses círculos. E também dentro indica que não tem nenhum campo magnético. Depois a gente vai fazer para o caso 2, né? Ele indica essas direções de campo que a gente vai precisar programar aí no Maxwell, né? Que a gente vai fazer o mesmo procedimento. Primeiro vai sair dessa forma, depois vai fazer ela vai passar para 2D, vai fazer o primeiro bound, né, de balão. A gente tem o primeiro balão boundary aí, depois vai fazer o vácuo em volta, tem que lembrar de passar o material, né, para o neodímio. Precisa indicar também essas direções de coordenadas, né, do campo de coordenadas, para indicar para onde seria a direção aí do campo, né? Primeiro a gente faz assim, depois a gente faz assim, depois a gente faz assim. Tem que lembrar também de selecionar a orientação de cada um desses. E a gente vai fazendo isso para todos. Até o 12º, né? A gente pode botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12, então a gente vai fazer isso para todos. Sempre lembrando de selecionar aqui também a orientação deles. E depois, uma vez feito isso, vai passar para o setup da solução, né? Também temos que lembrar de sempre marcar a caixinha ali de resolver somente para campos. Fazer a validação. Uma vez validado, podemos rodar a simulação aí e vamos plotar aí as linhas de fluxo, né? Que a gente tem esse seguinte resultado. Depois plotamos aí a magnitude, temos esse resultado. E depois, por fim, os vetores, que o resultado é esse aí. A gente vai dar um zoom maior para a gente poder ver como elas estão se comportando, né? Elas sempre convergindo ali para o meio. E também a gente pode ver aqui, né? Elas fazendo esse movimento, né? Saindo e abrindo, né? Para cada um dos seus lados. E por fim, temos o caso 3. Por fim, não, desculpa. Temos o caso 3, depois ainda vou ter o caso 4, né? Dos ímãs de neodímio. O caso 3 é o seguinte. Os campos são nessa direção e geraria, né, esse seguinte formato aqui, essa seguinte geometria. Temos aí de novo o mesmo procedimento, modelamos em 2D, em 3D, depois passamos para 2D, botamos aí o vácuo em volta, né, caixa de vácuo, já pode ver os materiais selecionados aqui do lado, né, todos esses retângulos, cada um desses é um retângulo de neodímio e em volta temos o vácuo. Depois fazemos aí a seleção do plano de coordenadas, né, de cada um dos retângulos, que na verdade não são retângulos, né, mas o programa define como retângulo. Vai fazer desse seguinte jeito, né, sempre lembrando também de selecionar a sua respectiva orientação aí. Até a gente faz todos eles. E por fim, todos os 12, né, e por fim definimos a solução, o método de solução. Definimos aí o balloon boundary, fazemos aí a validação e rodamos a simulação. Aí depois vamos plotar aí as linhas de fluxo. É a seguinte, a magnitude e por fim os vetores. A gente pode ver também, eles nessa imagem não dá para ver muito bem, né, que tá uma distância maior, mas elas estão sempre fazendo esse movimento aqui, ó. Como a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem, sempre fazendo esse movimento saindo de um e indo para o outro.
dessa forma que não há campo magnético no interior, né? Mais uma foto aqui que a gente pode ver esse movimento sendo feito, né? E, por fim, né, temos o caso 4 do ímã de neodímio, que são nesse sentido, tem os campos aqui nesse sentido, o que faria com que o campo fosse cancelado na parte de baixo e aumentado em cima, né? Primeiro a gente faz todos os retângulos, né? Vai definir os 5 retângulos aí, vai definir aí os sistemas de coordenadas, né? Para definir as direções. Primeiro aqui, segundo aqui. Ó, que a gente pode ver. Primeiro é para a direita, a segunda é para cima. Então aqui, ó, direita para cima, né? Sempre orientado aí para o eixo X. Aí depois para a esquerda, nessa seria aqui para cá, né? Para a esquerda. Depois para baixo e depois para a direita. Sempre lembrando, né? De selecionar aqui a orientação. Esse último, nesse print está sem orientação, mas foi depois definida aqui a orientação, a sua respectiva orientação, né? Aí depois devolvemos aí no vácuo. Fazemos primeiro balloon boundary, né? Definimos aqui também como neodímio, né? E a gente pode ver nessa imagem aqui todas as direções. Fazemos a solução o setup da primeira solução, né? Do método de solução. Fazemos aí a validação e rodamos a simulação. Aí geramos esse primeiro plot, né? Das linhas de fluxo. Pode ver aqui um campo muito superior em cima e bem fraquinho embaixo, né? Que são valores bem baixos. E em cima um campo bem mais forte, mas vai ficar melhor, inclusive, nas outras imagens. Primeiro, aí, da magnitude, né? A gente pode ver aqui em cima e aqui embaixo a diferença, né? De intensidade do campo gerado. E, por fim, temos os vetores, né? Gerados também, sempre aí saindo para cima, muito superior. Aqui, o campo aqui em cima gerado muito superior, muito mais intenso que o campo gerado embaixo. Bom, a gente temos aí os resultados, né, do primeiro caso, que a gente pode ver que era para não ter campo aqui dentro, e com eles nessa direção é exatamente o que a gente encontrou, né? A gente pode ver nessa imagem aqui que não tem dentro, e o campo estaria só nas bordas, né? Nas suas bordas. A gente pode ver aqui de novo, né? Como aqui nessa região não tem campo magnético, eles estão todos aqui nas bordas, com uma intensidade bem maior. Bom, caso 2. Esse caso aqui, o campo gerado seria aí apontando para cima, e haveria campo no interior, né? Que é o que a gente pode ver aqui. Temos a presença do campo. E essas imagens aqui embaixo mostram o sentido. Essa imagem aqui ficou muito pequena, né? Não dá para ver, mas aqui a gente pode ver sim as setinhas apontando para cima nessa direção. E aqui seria a parte inferior, aqui seria um zoom maior aqui, e aqui seria um zoom maior na parte superior, que a gente pode perceber aí o comportamento aí sempre para cima. Bom, depois temos aqui o caso 3, que seria seria nesses sentidos aqui, né? E o campo gerado faria sempre teria 3 pontos aí de convergência. E também sem o campo no interior, né? Ele sempre indo em direção às bordas, né? Que aqui a gente pode ver, né? Não há presença de campo no interior. E aqui a gente pode ver, né? Sempre nesse sentido. Essa parte aqui seria esse campo, esse vetor aqui, né? Bem aqui. Aqui a gente pode ver eles convergindo nessa parte aqui, né? Nessa parte superior. Essas duas setas aqui. Essa seria essa. E essa aqui da esquerda seria nesse sentido aqui. E aqui embaixo a gente pode ver também, né? Fazendo aqui e o final dessa aqui, que seriam essas duas aqui. Pode ver que estão bem condizentes com os resultados, né, desejados. E por fim, temos o caso 4, né, que, como dito, né, seria aumentado na parte de cima, o campo seria aumentado na parte de cima e seria cancelado na parte de baixo, que é o que a gente pode ver, né, ele bem forte aqui, bem intenso em cima, e embaixo, super fraco, sem intensidade quase nenhuma. Nesses dois casos aqui, e aqui a gente pode ver os vetores também, como eles indicam isso, né. Os campos sempre saindo daqui desses dois, por exemplo, e sem intensidade quase nenhuma na parte de baixo. Bom, o segundo experimento, né, foram os experimentos eletroímãs, que primeiro foi feito ele no modelo 2D e depois foi passado para o modelo 3D.
E como eu sou participante aí do grupo E, temos que um L equivale a 26 milímetros. Então a gente pode ver aqui que as dimensões foram dadas em termos de L, e um L, no caso do meu grupo aí, indicaria 26 milímetros. Bom, primeiro nós vamos ter que definir aí as geometrias, né? Que a gente pode ver que 75 milímetros seria esse tamanho de 3L, né? Seria essa bobina interna, que vai ser de cobre, né? Mais para frente. Aí primeiro fazer ela, depois vamos fazer a externa, depois uma mais externa ainda, sempre aí com as suas dimensões, que são esses aqui, e aqui seria a posição delas, né? Que é sempre a metade da direção, ou metade do tamanho em X, né? Para elas ficarem posicionadas no tamanho X em Y, para elas ficarem sempre posicionadas no centro do plano cartesiano, né? Depois temos o terceiro, né? O terceiro quadrado, que seria o mais externo. E depois temos, por fim, o último, né? Para finalizar. Aí depois fazemos aí o balloon boundary, né? A primeira. E vamos fazer aí a subtração dos retângulos, né? Porque a subtração é indicado como retângulo, né? Mas a subtração desses quadrados, porque a gente tem aqui, e aqui seria vácuo, né? Então a gente precisa fazer a subtração deles para não ter superposição entre eles, né? Vai fazer as subtrações. Dessa forma aí o retângulo 4, retângulo 2 aqui, que seria seria essa parte aqui, não entra aqui, né? Não tem, ele é vazado, e a mesma coisa com esse retângulo aqui, que é o retângulo 3, ele não vai ser vazado. Que seria o retângulo externo, e temos o último retângulo, né, que é o externo, que seria para delimitar, né, a região final, que seria vácuo também, que seria esse 4. Aí vamos definir aí a excitação de corrente, né, que como indicado ali no início seria uma corrente de uma bobina de cobre de 500 amperes, fazer essa definição dos 500 amperes na bobina de cobre aqui dentro, definimos já como cobre, a gente pode ver, 500 amperes, e a gente vai fazer também, indica aqui que essa parte aqui, primeiro, a primeira solução vai ser como um condutor perfeito, né? E depois, mais para frente, a gente vai fazer com materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos, né? E temos aí o retângulo 2, que vai ser o primeiro. Fazemos o retângulo, desculpa, temos aí o retângulo 3, né? Que é esse parte que está marcada, que ele vai ser um condutor perfeito. Fazemos aí o modelo de solução, fazemos a validação e rodamos a simulação. Aí fazemos aí primeiro os vetores, né? Vamos indicar os vetores, que são feitos assim, né? A gente pode perceber que na parte de condutor perfeito não há campo, né? Depois as linhas de fluxo. De novo, a gente percebe a mesma coisa, né? Que não tem nada passando aqui pelo material. E também a de magnitude, que a gente pode ver aí, mesma coisa que a gente percebe, né? Ela é bem intensa nas pontas, né? Por causa do efeito de ponta, né? E também com contorno perfeito aí no azul, né? Que representa 0. Bom, depois passamos aí para o alumínio, né? Que é um material paramagnético. Que a gente pode ver aqui feito com alumínio. Fazemos toda aquela parte, né? Rodamos a simulação. E primeiro fazemos os vetores, né? Que a gente pode ver já uma diferença, né? A gente pode perceber sim a presença dos vetores do campo no material, mas ele sendo muito mais intenso perto aí da bobina de cobre. Depois temos também as linhas de fluxo, também feita do mesmo jeito ali como mostrado antes. E também por fim, desculpa, que eu esqueci o nome, a parte do magnético, a parte da magnitude, né? A gente pode ver aqui que tem sim a presença no material paramagnético, né? Depois fazemos com outro material paramagnético, que é o magnésio. A gente pode ver aqui, né, selecionado como magnésio. Rodamos a simulação e resultados bem parecidos, né? E o magnésio e o alumínio. Aí os vetores, as linhas de fluxo e a magnitude. Aí depois passamos para materiais
diamagnéticos, né? Começamos aí com a prata, que é silver, né? Temos aí os vetores, né? Rodamos sempre rodando a simulação, né? Fazendo a validação e rodando a simulação. Temos aí os vetores, as linhas de fluxo e o campo magnético. Aí depois passamos para o lead, né? Que seria o chumbo. E passamos aí, fazemos a mesma coisa, né? Os vetores, linhas de fluxo, campo e a magnitude. E por fim passamos para os materiais paramagnéticos, né? Que esse daí é o ferro. Não consegui aquela imagem, né? Mas esse daí é o ferro. Mas a gente percebe já uma diferença bem grande, né? Que os vetores estão só nos materiais paramagnéticos. Não há vetores no interior nem no exterior. Que a gente pode ver isso confirmado aí pela linha de fluxo, que, com a intensidade aí muito maior nas paredes internas, perto das paredes internas, e ficando cada vez menor à medida que vai se afastando do centro. E temos aí isso mostrado também, a gente pode ver da magnitude, né? A gente pode ver também como nas pontas dos quadrados, né? Tem uma intensidade maior. Bom, depois fazemos com níquel, que é outro material paramagnético. A gente pode ver um resultado bem parecido aí com ferro, tanto dos vetores quanto com as linhas de campo e com a magnitude, né? E depois vamos fazer a simulação 3D, né? Em vez de a gente passa para o Maxwell 2D, a gente passa para o Maxwell 3D e é necessário de novo determinar as correntes, né? A gente seleciona a face superior e a face inferior do retângulo do retângulo interno, né? Desse retângulo interno. E tanto fazemos aqui a corrente do primeiro e a corrente do segundo, né? Precisa prestar atenção aí com a direção, né? Elas precisam estar na mesma direção. Fazemos o setup da solução, fazemos a validação e temos aí o do primeiro, né? Do alumínio, né? A gente volta para os materiais paramagnéticos. Aqui temos campos vetores e temos a magnitude deles para alumínio. Aí depois temos para o magnésio, né? Que é outro material paramagnético. Aqui os vetores. Aqui a magnitude. Depois fazemos para o cobre, ou desculpa, para a prata, né? Silver, que é um material diamagnético. A gente pode ver aí os resultados, né, dos vetores da magnitude. Depois fazemos aí com lead, né, o chumbo, que a gente pode ver bem aqui, né? Seria o retângulo 3, sempre selecionado em roxo, que é o retângulo externo. A gente fazendo com outro material paramagnético, desculpa, com outro material diamagnético. Fazemos aí com o chumbo, a gente pode ver os resultados dos vetores e da magnitude. E agora passamos para o ferro, que é um material paramagnético, e a gente vai ver de novo o comportamento do material paramagnético, né? O campo sempre, os vetores aí sempre no material em si, indicando, né, a presença somente no material. E aí, mesma coisa com a magnitude, né? Sempre aí no material, a gente pode ver que nele todo, né, não seria só nessa face inferior, em toda a face, tanto na vista lateral quanto na vista superior. E a gente percebe também que no interior e no exterior não há presença, né? Não há presença de campo. Fazemos também com níquel, que é outro material paramagnético. Resultado bem parecido, né? Dos vetores e do campo e da magnitude. E agora temos, né, os resultados. Primeiro, os eletroímãs com condutor perfeito, né? A gente vê que não há campo na presença deles, né? Não há campo no condutor perfeito, não há campo. Somente no interior e no exterior, que é ao contrário do material paramagnético, né? Aí depois com eletroímãs paramagnéticos, né, que seria essa imagem do alumínio, a gente pode ver aí a presença de campo em todo ele, né? A gente pode ver tanto no interior quanto no exterior, quanto em cima do material. A gente pode ver aqui a presença do campo e os vetores, né, nesse sentido. Materiais diamagnéticos bem parecidos, né, com os materiais paramagnéticos. A gente percebe aí que são em sentidos opostos, né? Aqui a gente pode perceber
as setas estão fazendo esse movimento aqui, e aqui a gente percebe que eles estão fazendo um movimento contrário, nesse sentido. Mas essa seria a principal diferença, né? E para os materiais paramagnéticos, a gente percebe aí que as setas estão aí nessa direção, mas que não há gerado campo no interior nem no exterior, né? Não há gerado campo magnético no interior nem no exterior, somente em cima dos materiais, desculpa, que seriam materiais paramagnéticos, não diamagnéticos. Vou até consertar isso aqui. Materiais para não cometer erro. Paramagnéticos. Gente, conserta rápido e já volto. Bom, depois, por fim, né, a terceira simulação e a quarta etapa, né, seria o torque magnético, que é produzido por uma bobina de cobre eletrizada e o torque num ímã de neodímio, né, que seria essa parte aqui dentro. Bom, primeiro a gente faz um polígono, né, de 12 faces, né, que depois vai virar essa bobina aqui de cobre em volta. Primeiro a gente faz ela em 2D, depois faz ela sweep, né, ela girar em volta do axis, né, do eixo Y, né, e vai gerar esse formato aqui. Nós depois fazemos esse retângulo, essa caixa interna, e depois foi selecionado aí como neodímio, né? Tem que definir o material como neodímio, e o polígono está como vácuo aqui, mas depois vai ser indicado como cobre, né? Como cobre. Uma bobina de cobre seria indicado como cobre. Aí depois, para a gente poder definir a corrente dentro, a gente precisa separar, né? Precisa pegar essas duas faces. Mas depois, se a gente vai passar, a gente desconsidera uma, né? Utiliza só a outra. E depois a gente seleciona a corrente, né? Corrente de 100 amperes, que fica aí arbitrário, né? Quanto maior a corrente, também maior vai ser o torque gerado. Quanto menor a corrente, menor o torque gerado. E temos que ter certeza também que está nessa direção. Podemos ver aí a corrente sendo gerada, a corrente gerada, né? E depois temos que definir aí no modelo de solução, né, que a gente deseja o torque nesse sentido aqui, no sentido saindo dessa caixa, né, a gente definiu o centro de coordenadas como dentro da caixa, né, e o torque no sentido Z dela, que é esse aqui. Bom, depois a gente vai fazer uma região, né, em volta, só para envolver elas no vácuo, né, o valor arbitrário aí de 150 precisa só ser maior do que as duas peças, maior que a bobina, né, que a caixa está dentro da bobina. Podia ser menor, né, ficou muito grande, a gente pode ver essa diferença toda, mas isso não importa. A gente pode ver que é a região criada, né, que é a região para a solução. Faz o modelo de solução, né, depois passa, aí foi definido aqui, né, aqui a gente já pode ver como cobre e como neodímio, e a região de vácuo, que é a região de solução. Bom, aí a gente roda a simulação, né, e vai nos resultados. E aí a gente tem o resultado do torque magnético, que é o seguinte: a gente tem o torque como 2,9 vezes 10 elevado a menos 5. A gente pode notar, sim, a presença do torque, que era o que a gente desejava mostrar, né? Lembrando que é o torque em volta do eixo X em volta do eixo Z desse eixo aqui, né? Em volta desse eixo Z da caixa, que foi definido aí como o eixo de referências. Bom, temos aí os resultados, né, do torque. A gente chegou também com 6 passes, né, com pass de 6, né, com 6 etapas, né, chegamos a essa solução, que convergiu para o que a gente foi definido, né, que a porcentagem de erro, né, foi 0,5%. Bom, por fim, né, a gente pode tirar umas conclusões desse trabalho, né? Os resultados foram satisfatórios, a gente conseguiu chegar em todos os valores desejados, a gente pôde mostrar tanto o torque
quanto a presença dos ímãs de neodímio e dos eletroímãs, e isso possibilitou a gente visualizar os resultados de maneira simples e intuitiva, né? Não foi necessário aí muita dificuldade, né? Todas sempre resultados aí que a gente podia visualizar, o que facilitou muito aí na realização do projeto, né? Porque quando a gente tem resultados aí que são sempre descritos, né? Ficam nessa parte muito teórica, a gente acaba que não consegue visualizar a presença do campo da maneira correta, né? Por exemplo, nos materiais ali paramagnéticos, a gente consegue ver exatamente onde estaria o campo magnético. E a gente pode perceber também a diferença de sentido, né, no material diamagnético e os materiais paramagnéticos. Por mais que esse trabalho seja muito trabalhoso, né, foram várias horas aí batalhando aí com o software, ele foi muito satisfatório e foi possível aí representar, chegar aos resultados desejados. Temos aí, por fim, as referências utilizadas, né, que foram basicamente vídeos no YouTube, né, e o arquivo aí para permeabilidade magnética. Fica aqui a finalização, né, da apresentação. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.